Olá, meu nome é Cristiano, eu sou atualmente empreendedor e franqueado da Subway. Eu não foi sempre assim, né? No começo eu estudava nos Estados Unidos e a minha ideia, na verdade, era se tornar piloto comercial, né, de avião. Mas a vida, né, foi mudando até eu parar nesse ramo. Eu falo isso porque foi lá, quando eu morei nos Estados Unidos e estava estudando para ser piloto, que eu tive vontade de me tornar empreendedor. Eu acabei estudando lá, então eu morando lá eu tive que me alimentar, né, nos diversas cadeias de fast foods que tem nos Estados Unidos. E eu virei lá, quando eu estava lá, eu virei fã da Subway, né? Eu amava comer lá os sanduíches, os vários recheios, principalmente o de frutos do mar, que é um dos recheios que eu estou lutando para trazer para o Brasil, que não tem, que é muito gostoso. Virei fã. Mas lá naquela época eu ainda não queria, quer dizer, não é que eu não queria, mas eu estava com outros planos e não de ser empreendedor. Mas aí você se apaixona pela causa, tudo, e alguns fatores da minha vida surgiram e me impediram de continuar na aviação. Eu tive que voltar para o Brasil e aqui no Brasil eu já comecei a ter um pouco mais de clareza, né, do que eu queria. E aí eu realmente comecei a ter vontade de ser empresário, de ter meu negócio próprio. Foi aí que eu entrei na faculdade, quando eu fiz administração de empresas e isso me deu um pouco mais de base, principalmente em termos de contabilidade e algumas outras coisas, para você não ficar perdido, né? E na hora que você começa a montar o seu próprio negócio. Enfrentei alguns problemas no começo, porque a Subway tinha tentado vir para o Brasil, não tinha dado certo, e aí depois ela voltou novamente, e enfim, eu tive que fazer todo um planejamento financeiro, porque não é uma franquia muito barata, né? Então eu acho que tudo isso eu tive que levar em consideração, vocês também vão ter que levar em consideração, né? Se tem compatibilidade, né, com a realidade financeira de cada um de vocês, que na época foi o meu caso. Porém, né, eu não entrei, depois que eu fiz a administração de empresas, eu não entrei logo de cara na Subway. Era muito pesado para eu entrar na Subway, então eu comecei no ramo de decoração. Eu abri uma empresa de importação, né? Uma pequena empresa também, o que me deu muita experiência também, não deixa de dar experiência, mesmo não sendo o mesmo ramo. Então, duas coisas que me deram um pouco de base foi os estudos, né, a administração e ter essa experiência de importar, de abrir uma empresa de importação, que na época eu importava, tinha um mercado aí de decoração e tal, que eu trabalhava muito com arquitetos, né? E, enfim, isso me deu muita base, muita experiência, para que num dado momento de crise eu conseguisse pular finalmente para a Subway, depois que ela voltou novamente para o Brasil, no formato menor, mais acessível. E aí foi um grande desafio, né? Porque você, para se tornar franqueado, você vai passar por um treinamento muito intenso, porque a Subway é cheia de padrões, a Subway é cheia de regras, né? Então eu não estava acostumado, por exemplo, quando eu ramo de franquia, e eu tive essa experiência de empresa no ramo de decoração, você não está acostumado a seguir vários padrões, né? Porque depois que você abre uma Subway, tudo é rigorosamente controlado, né? Até a posição das mesas, a posição do lixo, você não pode sair dos padrões. Então isso você tem que levar em consideração. Para mim foi um grande desafio, né? E desafio também foi ter que pagar os royalties, né, para a empresa. Você
não tem aquele lucro todo para você, né? No caso de franquia, mas principalmente a mão de obra, né? A mão de obra para mim foi o maior desafio como empreendedor, porque você lidar com pessoas com cultura diferentes, sem muita preparação. Então aí entra a sua experiência, entra tudo aquilo que você aprendeu, porque você vai ter que ser um maestro mesmo para ensinar, para gerir. E essa foi a maior dificuldade e a maior experiência que eu tive. Você não pode ficar só no escritório gerindo e fazendo a parte contábil, financeira, a parte enfim, toda a gestão que você tem dentro do escritório. Você como empreendedor, microempresário, você tem que também vir aqui, por exemplo, no salão, lá na linha, lá na cozinha, e acompanhar as coisas mais básicas, né? Descongelamento de pão e limpeza dos alimentos, enfim, toda essa parte prática você tem que estar junto. Tem que estar dando exemplo para os seus funcionários, eles precisam estar seguindo você e tem que ter a sensibilidade de perguntar o que está acontecendo, para você saber o que está acontecendo, né? Porque é muito fácil você estar sentado atrás no ar-condicionado, na sala e achar que está tudo certo, que os seus funcionários estão fazendo tudo direitinho, mas não estão. Precisa alcançar uma certa perfeição, né? Ainda mais quando se trata de franquia. Então o desafio foi esse, botar a mão na massa, lidar com os funcionários, com a mão de obra e seguir os padrões da Subway, sabe? E você realmente mergulhar na prática para você no final realmente sentir o resultado daquilo que você investiu, daquilo que você acreditou. Agora, mas uma coisa é certa, você tem que acreditar naquilo. Antes de você abrir e escolher, né, que ramo, que marca de franquia você quer, independente se você consegue ou não financeiramente, você tem que acreditar. Porque você vai ter enormes desafios, você vai ter... o Brasil é um país que não é muito favorável, né, aos microempresários, tem muitas regulações, a CLT, impostos em cascata, tudo. Então o que aconteceu comigo, você tem que realmente ter paixão, ser apaixonado pela marca, pelo produto e acreditar mesmo que você um dia você vai conseguir, você vai abrir, você vai olhar no rosto dos consumidores, ver o sorriso deles, ver a satisfação deles. Igual eu via, né? Igual eu enxergava quando eu morei nos Estados Unidos e na época eu era um consumidor, né? Eu saía de lá sorrindo, admirado com aquele cheiro, com a consistência do sanduíche, com a qualidade do sanduíche, né? Então essa admiração foi para mim uma inspiração para atravessar toda essa maré, todos esses obstáculos para chegar onde eu cheguei hoje. Então essa é a minha dica para vocês, boa sorte e espero que vocês consigam fazer parte desse mundo do empreendedorismo. Valeu!